E eu acho, pessoal, que eu vou ter que reiniciar aqui o Teams, tá? Só vou fechar ele e abrir de volta. Então Ok. 2 minutinhos só para... Nem isso. Porque não aparece para mim aqui, ele não atualiza os arquivos para eu compartilhar quando eu abro eles depois do Teams já estar aberto. Não sei por que estava fazendo isso. Então, contem aí quanto tempo eu levo para fechar, abrir o Teams e voltar para a conversa. Vamos ver. Ok. Acho que não demorou muito. Aí agora aqui eu consigo compartilhar com vocês o meu slide. Beleza. Então, pessoal, rapidamente, né? Deixa eu colocar a aula para gravar de volta, porque eu fechei. Ah, ele continuou gravando. Ok, ótimo. Então, essa aula vai ser bem curta, tá? Bem tranquila, né? Então, assim, eu vou explicar para vocês essa parte do verbo to be, a parte dos artigos, e aí, como de costume, né? Quando tem aula, assim, e não vai ter atividade para entregar, tem lá no Drive os exercícios para vocês praticarem, né? Para pegar, porque, por exemplo, como lá no verbo to be, o passado aqui, do verbo to be no presente, o verbo to be no passado também, né? Tem que acabar decorando, tá? As formas dele. Então, vejam lá, né? Verbo to be no passado, né? Então, você quer afirmar coisas que aconteceram com você no passado, né? Que você estava ou que você era, né? Verbo ser, estar, estava e era. Então, para o sujeito I, vai usar was, né? Fica até mais fácil do que o verbo to be no presente, porque só tem duas formas do verbo, né? Enquanto no presente nós temos 3 formas, né? Porque era I am, you are, you he, she, it, is, né? Para o passado, né? O verbo to be vira was, tá? E vira were, tá? Então, cuidado aqui, né? Notem a palavra, depois vocês vão ver, né? Nós temos a abreviação do verbo to be lá no presente, né? Nós temos o we are, né? Por exemplo, né? Então, we are, né? Aqui você leria we're, né? We're. Sem o apóstrofe, were, tá? E aí tem mais uma palavra lá que se escreve com um H, tá? Que a pronúncia é aberta, daí que é o where, tá? Então, were, we're, where. 3 palavras que são, né, em tese, parecidas, mas são pronúncias bem diferentes, então não dá para confundir. Tá? Então, essa pronúncia do verbo to be no passado é fechada, né? Were, we're, where. Beleza. Tá? Aí, né? He, she, it was. We were, you were, they were. Esse you aqui, né? Para significar o plural, né? Do você e vocês, tá? Mas não muda nada. Se não tivesse aqui, daria na mesma, porque a conjugação é a mesma, tá? Então, no afirmativo, é isso, né? Was, were, são as duas formas, né? Fica bem fácil de você lembrar. No negativo, né? Como lá no verbo to be no presente, também é só adicionar o not depois. Né? Então, was not, were not. E a forma contraída, né, da palavra, abreviado, nós temos lá o N apóstrofe T, então sempre vem o N antes, né? Às vezes a gente vê lá, a pessoa escreve assim, wasn't, né? Tá errado, tá? Sempre o N antes do apóstrofe. Então, wasn't, weren't, tá? Mesma coisa que falar were not, was not. Só uma forma de abreviar. Serve para todos os sujeitos. Tá? Beleza. Vejam, não é como é tranquilo, assim.
essa parte teórica, né? Depois, na hora da frase lá, que você vai ter que identificar o sujeito. Às vezes a dificuldade fica nisso, né? Porque não tá, às vezes o sujeito aqui não tá dizendo, né? You, não tá falando we, né? Mas coloca lá o nome de duas pessoas, né? Jack and Paul, né? Que seria they. Aí você vai ter que identificar que é they, logo é were a forma correta do verbo to be no passado. Beleza, então tem que fazer os exercícios e praticar, né? Tanto na escuta também, depois, quando eu falo para vocês, coloca lá a série de vocês, ou que vocês já assistiram mesmo, já tem mais familiaridade, né, em inglês, para perceber a diferença na pronúncia, né? Por exemplo, where were they? Né? Vejam, vou colocar no de baixo aqui, que é na pergunta, essa frase. Então, na forma interrogativa, no passado, né, você, igualzinho lá, com o verbo to be no presente, né, que você só inverte o sujeito e o verbo. Né? Você tem I was no afirmativo, no interrogativo, was I. Né? No afirmativo, you were. Né? No interrogativo, were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Então, colocar lá a pergunta, né? Where were we? Olha só, pegar essas diferenças nas pronúncias. É bom praticar, né? Falar. O tipo de coisa que eu faço em sala de aula, quando eu peço para os alunos falarem, né? Where were we? Where were we? Né? Às vezes sai um trava-língua lá, o pessoal sem banana, é bacana, né? Porque é o tipo de coisa que só vai aprender se fizer, se falar, né? Se ficar só na cabeça, às vezes você se engana, acha que está fazendo certo na cabeça, a hora que vai falar, enrola tudo. Né? Beleza. Então veja, interrogativo, bem tranquilo também, né? Só inverte a ordem aqui, tá? Nisso, né? Nós temos as respostas curtas, né, para as perguntas. Então eu dou alguns exemplos aqui, vou colocar mais um ou dois. Né? Então, were you sick? Você estava doente? Essa pergunta. Veja, indicando sempre passado. Sim, eu estava. Yes, I was. Were we ready? Nós estávamos prontos? No, we weren't. Nós não estávamos. Aqui uma resposta curta, porém no negativo. Né? Was she studying? Oh, she was not. Ela estava estudando? Não, ela não estava. Né? Reparem lá o contínuos, né? O nosso gerúndio, o endo, indo, ando, em português, né? Estudando, é o ing em inglês, né? O verbo mais o ing. Tá? Então, rapidamente ali, mostrando o gerúndio. Mais uma pergunta. Were they smart? Eles eram espertos? Yes. They were very smart. Eles eram muito espertos. Né? Eles eram. A resposta, verbo to be, no passado. Muito sossegado. Né? Beleza. E aí encerraria aqui, né, pessoal? Ficaria nisso, falar para vocês. Bom, então agora, né, na aula eu ia passar para vocês o exercício, para vocês fazerem lá durante a aula, para responder essa lista de exercícios. Daí então, para vocês está lá no Drive, já tem um arquivo, tá, que é sobre exercícios de passado, né? Deve estar escrito lá, está escrito past, to be, ou to be past, alguma coisa assim. E também vai ter sobre os artigos que eu vou passar a falar agora. Né? Então a ideia seria resolver alguns exercícios e passar para a próxima parte. Tá? Lá quando vocês forem responder, já tem o site mesmo, ele dá a resposta. Se você colocou correto, ele vai te indicar se você está certo ou não. Só atentem, né, pessoal, que às vezes o
o site ele pede para você dar a resposta, né? Ele coloca lá que você tem que preencher com o verbo to be no passado na forma correta. E aí não adianta só colocar o verbo to be, tá? Se você colocou, por exemplo, só were na resposta, né, e tentar verificar a resposta, ele vai dizer que está incorreto. Por quê? Porque o site quer que você escreva a frase completa. Tá? Então você vai ter que transformar a frase do presente para o passado. Tá? É a frase inteira que tem que transcrever. Então, se der erro lá, provavelmente, né? Se você não errou mesmo, daí verifique, porque esse slide de aula aqui já está lá no Drive também, então você consegue ir fazendo, né? Consultando aqui, se você for precisando, né? Ver para poder aprender ali a diferença da conjugação dependendo do sujeito. Né? Então, were e was. É isso, muito tranquilo. Tá? Então, para não ficar só nisso, né, pessoal, eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre os artigos, porque tem uma questão interessante com relação a eles. Tá? Então, os artigos, né, aquilo que vai definir os substantivos. Tá? Então, noun, né, vejam, cuidado aqui, né, noun, a pronúncia, né, nós temos a outra palavra, né, nun, né, que é freira. Né? Então, nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, você não vai, se você falar nun, eles vão achar que é freira que você está dizendo. Você não é da freira que você está falando, não. Tá? É sobre os substantivos. Noun é substantivo. Você vai usar, né, o a e o an quando você estiver falando de algum substantivo, alguma coisa que não é específica, né, é genérico. Pode ter sido qualquer um, qualquer lugar, qualquer hora. Vamos ver aqui um exemplo, né? After a long day, a cup of tea tastes good. Então, depois de um dia longo, uma xícara de chá, né, vai bem, seria uma tradução mais, uma localização, né, para fazer mais o sentido, mas taste é sabor, então tem gosto bom, né, é saborosa. Né, então, depois de um longo dia, uma xícara de chá tem um bom sabor. Né? Eu sei que para muitos aí não vai ser chá que tem gosto bom no fim de um longo dia. Tá? Mas aí você substitui pela bebida que você preferir. Também não falei que é a minha favorita, que está aqui no exemplo. Né? Isso. Já o artigo the, tá? E vejam, esse aqui é o que eu gosto que vocês pronunciem, né? O famoso TH. O the, pessoal, vai ser usado quando você quiser especificar algum substantivo. Ou seja, né, você quer ou apontar que aquilo é único no mundo, só tem aquele. Né? Então, se não tiver uma cópia daquela coisa no mundo inteiro, você tem que falar the, porque é o único que tem. Então, é bem específico. Né? Ou você está tentando apontar algo específico. Então, por exemplo, aqui, né, pegando a mesma ideia do longo dia aqui, né, nesse exemplo aqui a gente trocou só o artigo a, né, o artigo a, né, after a long day, ou after a long day, tá? Não tem problema na diferença da pronúncia, tá? After a long day or after a long day, dá na mesma. A gente trocou pelo the, né? Então, after the long day, the cup of tea tastes good. Né? Quando você usa o artigo definido, você está falando assim, você está quase, né, conversando com alguém, fazendo uma referência de que a pessoa sabe que dia que você está dizendo. Né? Você fala after the long day, tipo, foi aquele dia longo. Né? Você está apontando um bem específico, né? Como aqui é genérico. Depois de um dia longo, então você fala, sempre que eu tenho um dia longo, né, uma xícara de chá vai muito bem. Né? Aqui não, você está falando naquele dia específico, naquele dia longo, aí aquela xícara de chá vai muito bem. Né? Às vezes, né, eu usei dá para fazer, né? Não é uma frase que seria comumente falada, né, nessa forma, mas não está errado, tá correto. E eu usei ela aqui
nesse sentido, só para fazer o contraponto com a primeira frase ali, tá? Mas está correta a frase, não tem erro nenhum aqui. Daí eu coloco um outro exemplo aqui, por exemplo, né? Tem os dois artigos na mesma frase, né? Fala assim para a pessoa, né? It is not a beer, it is the beer, né? Fala, não é uma cerveja, né? Para dizer assim, não é uma cerveja qualquer, é a cerveja. Você fala, essa é a melhor que eu já tomei, né? Então, às vezes você nem precisa, você não vai falar, não, é a melhor que eu já tomei, porque você vai falar, não, essa é a cerveja, sabe essa ênfase que a gente dá, às vezes em português mesmo, de falar. Mas no nosso artigo, que a gente usa o artigo definido, é o a, né? Essa é a cerveja. Não é uma cerveja, é a cerveja. Aqui é a mesma ideia. It's not a beer, it's the beer. É a melhor que tem. Beleza. Só que, né, existe uma diferença aqui gramatical que tem que ser observada, tá? Nem todo substantivo ele vai vir precedido do a. Às vezes ele vem precedido do an. Tá? E quando que vai ser isso? Tá? Então, a and an, o uso deles, né? Usage. É comum, né, se você for ler por aí, em alguns lugares, dizer assim. Você usa o a quando o substantivo que vai seguir o artigo, ele começa com uma consoante. Tá? Então, fala, bom, se você vai usar o artigo definido, você tem que olhar para o substantivo que vem depois. Se ele começa com uma consoante, você usa a. Se ele começa com uma vogal, você usa n. Tá? Só que isso é um erro. Tá? É um erro comum, faz as pessoas se equivocarem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat que eu pulei. É bom dar uma relembrada, hein? Eu perdi a aula, fiquei perdido no trabalho. Aquele lá tem que decorar, porque tem muita diferença na aplicação deles, né? Tanto nos de tempo quanto nos de lugar. Você fez os exercícios? Tem exercícios lá no Drive. Né? E tem, se você pesquisar, aí tem muito exercício. É uma das coisas que a gente mais confunde para quem fala língua latina, né? Quando, de origem, raiz latina, quando pega uma língua, né, de origem germânica ou, né, saxônica, como o inglês, quando chegam essas preposições de tempo e lugar, a gente começa a confundir, né? Porque são bem diferentes para nós do que para eles lá, né? Beleza. Se você ficou perdido em alguma coisa, né, pode falar aqui, Lucas, que a gente tenta ver se a gente resolve, tá? Vou terminar aqui o an e o the e a gente pode dar uma conversada. Então vejam, né? Falei a antes de palavras que começam com consoante, and antes de palavras que começam com vogal. Só que essa regra está errada. Tá? A regra é a seguinte, pessoal. Tá? O a ele vem antes de palavras que começam com som de consoante, não com consoante em si. E o an vem antes de palavras que começam com som de vogal e não com vogal. Tá? Então é mais ligado à fala, né, como se fala, do que como se escreve. Então vejam lá nos exemplos, né? A car, né? O car tem o som do C ali, né? Bem expressivo, né? K, né? Esse car, som de consoante, vai A. Agora, university, tá? Olha só, university. O U aqui, ele tem o som de uma consoante que é o Y. Tá? Então, isso é uma coisa que incomoda às vezes no inglês, né? Você tem que lembrar desse tipo de coisa. Tá? Porque às vezes até se você aprende a regra de que é a vogal que vem, né, que importa para usar o artigo, você não vai conseguir entender isso aqui. Você vai falar, ué, mas por que eu errei essa questão que perguntava o artigo que usa com university, por exemplo? Tá? Porque o som do U aqui é um Y. Tá? Então, o correto é a university. Tá? Muito bem. Pensem no YouTube, né?
Só que como o YouTube só tem um, o artigo definido dele, né? O artigo seria o the, porque é the YouTube, né? Só tem um, não tem outro YouTube. Muito bem. Terceiro exemplo, né? Aqui começa com consoante, e eu peguei para fazer um paralelo com esse outro aqui, né? Então, hacker, né? A hacker, né? Porque tem o som do H bem impresso ali, esse som, né? Quase o R do português, né? Então, hacker é um artigo A. Muito bem. Agora, o N é com palavras que soam como vogais no seu começo. Lá, as que seguem o artigo começam com som de vogal. Então, apple, né? An apple começa com o E, né? O próprio pronunciador A, né? Ela só é fechada, né? Porque segue lá duas consoantes. Então, apple, tá? Agora, umbrella, vejam a diferença. University, umbrella. Som de vogal, né? Esse som aberto, não é o do Y lá, com consoante, é com vogal. Então, o artigo é N. E aí outra palavra, né, que começa com H, que é uma consoante, tá? Então, pela regra se começa com consoante, você usa E, ia dar errado aqui, tá? Porque você fala herb, tá? Aí você vai usar qual artigo? Vejam, herb, umbrella, herb. Mesma pronúncia, o som de vogal. Então, o artigo que se usa é o an herb. Tá? Ok. Também tem um exercício lá, tá? Para vocês preencherem. Esse aí pode causar algumas dúvidas, né? Porque ele coloca lá algumas questões interessantes. Eu separei uns lá que realmente é para deixar vocês meio assim, vocês vão ter que pensar, putz, esse som aqui, né? E vejam como era importante a nossa aula lá de soletrar, por exemplo. Né? Porque você tem que saber o som da palavra, para saber se aquele som soa como vogal ou como consoante. Se soar como consoante, tem que usar o A. Se soar como vogal, tem que usar o N, tá? Beleza. Pessoal, agora, né, a ideia era que vocês fizessem os exercícios, né? Então eu entregaria também em aula lá exercícios para vocês realizarem, e aí seria esse o desfecho aqui, tá? Das aulas. Lucas, né? Se não tem algo muito específico com relação às preposições, é mais difícil, assim, né? Para revisitar. Né? O que tem que fazer realmente é praticar, porque muito disso é decorar situações. Né? Então você vai ter que acabar decorando mesmo a situação. Poxa, quando que eu vou usar a preposição de tempo correta? Né? Aí você tem que dar uma lembrada, assim, putz, de lugar, né? Você tem que lembrar, putz, sempre que for superfície é on. Né? Então tá em cima da mesa, on the table. Né? Tá em cima de qualquer coisa, né? Tá numa tela, tá num ponto plano, né? O horizonte, por exemplo, né? Tá no horizonte. O horizonte ele é um plano na sua frente, né? Assim, on the horizon, né? No horizonte é on, porque ele é uma superfície plana, né? Tá dentro de alguma coisa, né? Do lado de dentro, né? Em tese é in, né? Mas daí nós temos aquelas exceções dos meios de transporte, né, mais coletivos lá, né, que são bem exceções. Né? Então, você fala, in a car, né, é dentro do carro. In a helicopter, dentro do helicóptero. In a boat, né, dentro do barco. Agora, né, se for ship, que é navio, né, parece que é assim, né? Parece que quanto mais pessoas cabe dentro do meio de transporte, ele vira on. Né? Então, ao invés de ser in a bus, é on a bus. Né? Quase como se você, nesses meios de transporte, quase sempre você fosse o passageiro, nunca o piloto. Né? Eu tento criar alguma regra para não esquecer, assim, né? Eu tentar criar alguma lógica, mas a questão é que essas aqui são exceções mesmo, então não adianta, você tem que decorar. Depois fica, né, com a prática você acaba
decorando essas situações específicas, né? On a ship, on a bus, on a plane, né? No avião, é on, né? Você está dentro dele, você fala, não, é in a plane. Né? Você fala, não, porque essa é uma exceção à regra, tem que só decorar. Né? Beleza. É uma boa ideia, Lucas. Isso é fazer atividade, né? E dia a dia, praticar, 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 e falando e errando, inclusive, né? Às vezes, quando você entende, então, essa noção. Porque eu fui ver na internet, ficou meio vago. Eu acho, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui uma coisa. Então é isso, pessoal. Tem os exercícios lá, tá? Quem não podem fazer o exercício, se quiserem ficar por aqui, eu ainda vou deixar aqui a aula aberta, vou estar por aqui. Se não, né, estão dispensados. Muito obrigado pelo semestre, né? Sobrevivemos aí às aulas online. Não sei como é que vocês estão nas outras disciplinas, né? Mas pelo menos na nossa eu acho que tá todo mundo certo, né? Não tem ninguém pendurado aí, eu espero. Se tiver, né? É porque não veio provavelmente falar comigo. Porque se tivesse vindo falar, ia já ter resolvido. Enquanto isso, eu vou verificar um negócio aqui, Lucas, porque eu acho que eu subi para o canal lá, para o nosso canal do YouTube, essas aulas gravadas com relação às preposições também. Então é para estar aqui. Deixa eu conferir. Inglês instrumental. Foram poucas aulas, né, que eu gravei, porque só as que eu realmente dei aula, né? Dei matéria, dei algum conteúdo. Tem algumas que ficaram gravadas. Ah, você não tem o canal do YouTube? Então tá aqui para você, ó. Espera aí que esse aqui não é o canal, esse aqui é um vídeo específico. Veja se abre aí. Lá no Mateus eu coloquei, tinha o link lá, mas se não tinha agora, tem aqui, né? E tem as aulas, tem uma playlist ali que é só, né? Tem uma lista de reprodução só de inglês instrumental. Aí tem uma aula lá de preposições. Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Qualquer coisa, eu estou por aqui ainda mais um tempo. Valeu pelo semestre, obrigado. Gostei da turma de vocês, sempre o pessoal interagindo. E vamos nos ver ainda, né? Vamos acabar nos cruzando nos corredores da FATEC quando as aulas presenciais voltarem. Professor, você vai lecionar alguma outra matéria ainda? Vai para turno de engenharias ou era só direito e inglês mesmo? Para engenharias é só direito e inglês, daí nada mais é da minha competência. Agora vocês que vão se virar lá com cálculo, com física. Então tá bom, já estamos nos virando, né? Então, e vão aproveitando. Então tá bom, professor, obrigado, tá? Obrigado pelas aulas aí, se encontramos, até mais. Valeu, Maicon, obrigado, até. Boas férias, né? Espero. Professor, Quero que ninguém faça o exame final, vamos todo mundo para a praia já no mês de dezembro. Diga. Oxalá. amém, professor.